Mais uma vez, com prazer e alegria que nós nos reencontramos na nossa casa, né? Então, nesse início de ano, a gente dá as boas-vindas a todos, aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. E vamos estar aí, firmes e fortes, para mais um ano, né? Das nossas vidas, mais um ano de trabalhos. Então, a gente pede que Deus abençoe esse nosso ano de 2017, né? Então, só relembrando, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Tá. Então, seja bem-vindo. Os nossos horários, né, a programação toda da casa está fixada ali fora, né? A gente só lembra, quem quiser passar pelo plantão, chegar meia hora antes do início da palestra, tá bom? E lembrando aqui dos trabalhos da casa, a evangelização infantil acontece aos domingos, às 10 horas, e também tem o trabalho da mocidade, que está acontecendo aos domingos, também às 10 horas da manhã. Nas sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o trabalho com dependência química, o grupo de apoio e assistência, palestra, passes a dependentes químicos e familiares. E lembrando também do passe à distância, quem quiser receber o passe à distância para outra pessoa, né, um familiar, um amigo, passar no plantão, tá? E vai receber um cartãozinho para receber o passe à distância. O nosso curso básico, primeiro ano, vai ser às quartas-feiras, com início no dia 8 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, então, para fazer a inscrição, também passa pelo plantão de atendimento. Continuamos com o nosso trabalho com as famílias, né? Mais um ano aí que a gente vai estar aí juntando os esforços para formarmos as cestas básicas para as 80 famílias que nós atendemos. Então, a gente continua pedindo e contando com a ajuda de vocês com gêneros alimentícios não perecíveis. Aqueles itens que todos já conhecem, nós contamos então com vocês, tá bom? E o trabalho dos moradores de rua continua todos os sábados, às 16h30, a distribuição de lanche para os moradores de rua. Quem quiser conhecer o trabalho, é só comparecer aqui à casa aos sábados, por volta das 16h30. Lembrando da nossa viagem a Sacramento, que vai acontecer no dia 21 a 23 de abril. Aquela viagem super especial, quem já foi já conhece. Vamos de novo. E quem não foi, é a oportunidade de conhecer, né? Tem uma programação religiosa, vamos dizer assim. A gente vai para Uberaba, para Sacramento, conhecer lugares especiais. E também tem uma parte de lazer, né? Então, é uma oportunidade muito legal. É uma viagem onde a gente tem a ver até com o tema da palestra de hoje, né? Da gente se reencontrar. Então, quem quiser participar, nós já estamos vendendo aqui as passagens, ainda tem lugares. Nós estamos parcelando, o valor da viagem é R$ 750 e estão divididas em 4 parcelas de 187. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 parcelas a partir do mês de janeiro. Então, é só procurar eu, a Sandra, o Aquil e deixar o nominho, tá bom, gente? Então, acho que é só isso. Nós vamos agora nos preparar. Como sempre fazemos, nós vamos acalmando, né, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que nós possamos estar preparados para o início dos trabalhos desta noite. Para que a gente possa entrar em sintonia com os amigos da espiritualidade que já nos recebem na porta de entrada, na chegada a essa nossa casa,
nos envolvendo com todo carinho, com todo amor, e através deles nós vamos sentindo toda essa paz, toda essa harmonia e nos preparando primeiramente para a palestra de hoje, onde vamos aprender um pouquinho mais, onde nós podemos refletir, repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e através disso podemos caminhar buscando uma vida melhor, o nosso crescimento, a nossa evolução. Então nós vamos mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, nos recebendo com todo o seu amor. E nós vamos pedindo ao Pai, então, que nos abençoe com todo o seu amor, nos abençoe, nos permitindo um ano de novos aprendizados, de crescimento, que nos preparemos para o nosso trabalho interior e para o nosso trabalho. Cada um possa fazer algo em prol do próximo. E através disso, que nós crescemos, que nós nos aperfeiçoamos e cada um, da sua forma, com seu pequena colaboração, a gente também vai colaborando para melhorar esse mundo em que nós vivemos. Então, companheiros, vamos assim, com paz no coração e na mente, estarmos abertos e receptivos para a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós recebemos, então, com muito carinho, nosso companheiro Amir. O tema da palestra é a procura de si mesmo, né, Amir? Tema muito interessante. Tem, a gente pega lá, eu pego. Pode deixar. Boa noite. Todos bem? Como começamos 2017? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma vez nós vamos falar de autoconhecimento, né? Nosso texto aí acho que é do Raul Teixeira, né? Eu não peguei aqui, não imprimi o texto. Ele já começa falando de um questionamento que a gente faz há muitos séculos, né? E de onde foi nascendo a filosofia, de quem sou eu. E esse o saber quem sou eu implica também saber de onde viemos e para onde vamos também, né? Não dá para separar muito bem essas três coisas, né? Obrigado. São interdependentes, né? E aí tinha alguns filósofos aí na antiguidade e isso foi evoluindo em alguns lugares de uma maneira mais mística, em outros lugares de uma maneira menos mística. Nós vamos falar um pouquinho de misticismo também. E o homem foi criando uma certa consciência de que ele não é só isso, né? De que ele não é só matéria. Quer dizer, algumas pessoas acham que são só matéria. E vão ter uma surpresa boa ou ruim quando desencarnarem de acordo com a maneira que viveram. Talvez não tão de acordo com as suas crenças, mas mais em relação à maneira que viveram. E quando a doutrina espírita responde essa questão de quem somos nós, de quem sou eu, ela nos explica que nós somos espíritos eternos. Bom, se eu sou eterno, não adianta ficar só correndo atrás do que está aqui hoje, porque o que está aqui hoje pode não estar aqui amanhã. E para onde eu vou, se eu sou eterno e não vou ficar aqui nesse planeta para sempre, eu vou ter que criar alguma bagagem, alguma coisa que eu possa levar comigo, alguma coisa de boa, que me seja útil e que não que me seja um peso. E muitas vezes a gente se interessa mais pelas coisas que são um peso do que pelas coisas que são verdadeiramente úteis. Porque a gente se confunde, né? A gente acaba mergulhando de tal maneira aqui na matéria, mergulhando de tal maneira na prova, aqui na expiação, na carne, no mundo, no ego,
a gente mergulha de tal maneira que a gente se aproxima mais disso do que da essência verdadeira, né? E a essência verdadeira nossa é eterna. A essência verdadeira nossa é de filhos de Deus. E quando a doutrina espírita fala que nós somos espíritos eternos, ela também explica de onde viemos, ou seja, que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E ela também mostra para onde vamos, não pensando simplesmente em lugares, mas os graus para os quais iremos. E ela fala que nós somos perfectíveis, ou seja, que nós alcançaremos um dia a perfeição que se pode atingir sendo criatura e não criador. Porque a perfeição absoluta é só Deus, né? Nós, como criaturas e não como criadores absolutos, não chegaremos a uma perfeição absoluta, e sim a uma perfeição relativa. Então, olha só, a gente sabe, quando você coloca uma coisa lá no GPS, no Waze, lá no Google Maps, lá para chegar em algum lugar, você tem que colocar duas coisas, não tem? Quais são as duas coisas que você tem que colocar? E a outra você deixa com ele. Quais? Destino e origem. Ou você coloca a origem ou você deixa ele te localizar. Isso significa que se você não sabe onde você está e não sabe onde você vai chegar, não dá para fazer o trajeto. Bom, é difícil para nós imaginarmos aqui uma coisa tão abstrata, que nós nunca passamos ainda, que é ser espírito puro. É extremamente abstrato isso. Se eu não me engano, numa pequena entrevista, o espírito, acho que Bittencourt Sampaio, se eu não me engano, respondeu essa: você tem corpo? É, mas é um pouco diferente. Você tem olhos? Não mais. É um pouco diferente. É uma forma de vida um pouco diferente da que nós estamos acostumados. Ela vai ficando um pouco diferente. Mas a gente sabe, ainda que de uma maneira abstrata, que a gente vai ter que chegar, né, e isso não depende muito da nossa vontade. Deus nos fez para isso mesmo, para sermos espíritos puros, espíritos perfeitamente felizes. Então nós sabemos o destino. Para poder fazer o trajeto, o que falta? Saber onde estamos. Saber exatamente onde estamos. Saber exatamente onde estamos no sentido espiritual é autoconhecimento. Saber exatamente o que somos. Olhar para dentro. Ele fala até aqui no texto que... Onde é que eu coloquei isso aqui? Eu anotei tanta coisa que já... sei lá. Ele fala que a gente passou muitos séculos olhando para fora, tentando alcançar os nossos objetivos, fossem eles materiais ou espirituais, sempre olhando para fora. Sempre olhando para fora, sempre olhando o outro, sempre olhando o país do outro, sempre olhando a religião do outro, sempre olhando o comportamento do outro, os bens do outro, a esposa do outro, o marido do outro. Você vê que estamos falando dos 10 mandamentos, né? Estamos falando de milhares de anos atrás. Não cobiça a mulher do próximo, não pega nada do teu próximo, não dê falso testemunho contra o teu próximo. Olha como é antigo isso. Como o nosso problema é com a gente, é com Deus e é com o outro. E ali naquele momento ali de aprender a lidar ainda com Deus e com a lei, não dava ainda para falar muito do nosso relacionamento conosco mesmo, porque a gente não sabia nem ficar sem matar o outro, sem roubar do outro, sem nada do outro. Tem muita gente que ainda não consegue isso, né? Nós acredito que todos que estamos aqui já conseguimos não roubar, não matar, pelo menos o básico, né? Espero que sim. E aí precisava primeiro aprender a lidar com Deus, aprender que existe um só Criador, aprender que existem leis e aprender que existe uma certa regra de convivência, uma regra de como lidar com o outro, para depois se voltar para o que Jesus começou a trazer para nós, que foi o amor e que foi o autoconhecimento. Jesus não falou diretamente essa palavra autoconhecimento, né? Pode ter não falado dessa maneira, mas se você procurar em toda a mensagem do Cristo, e Kardec fez isso de uma maneira fabulosa, quando ele foi lá compilando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi trazendo todo aquele ensinamento do Cristo e mostrando como tudo aquilo implica a gente olhar para dentro, né? Tudo aquilo implica a gente olhar para dentro. O nosso texto aqui ele fala
O nosso texto aqui ele fala que a gente foi... nessa busca, a gente ouviu e a gente criou muitas teorias ao longo de muitos milênios, de muitos séculos. E ficava difícil nesse bombardeio de teorias e de todo mundo estando certo, né? Pessoas pregando coisas diferentes e ambos estão certos. Não está cheio disso? Pessoas pregando coisas opostas e ambos acham que estão certos. E aí, para quem fica no meio buscando sinceramente a verdade, sem ideias pré-concebidas, sem nada, fica difícil às vezes saber o que é mais lógico, o que é mais sensato, o que é mais racional. E nessa dificuldade, aconteceram ao longo da história da humanidade, voluntária ou involuntariamente, acréscimos de misticismo em todas as teorias. Pode ver que a maioria das religiões mais tradicionais tem uma componente de misticismo muito grande. O espiritismo, quando veio para nós, por exemplo, ele veio puro, né? Sem rituais, sem misticismo, sem nada. Mas os nossos atavismos de buscar o misticismo são tão grandes que a gente vai colocando regrinhas, a gente vai colocando costumezinhos e a gente começa superstições, né? Misticismos mesmo. E acha que sem aquilo não funciona. Né? Eu trabalho numa outra casa que até muito pouco tempo atrás os homens ficavam de um lado do salão e as mulheres ficavam do outro. Eu nunca entendi aquilo e estou lá há muitos anos. Aí acho que ninguém tinha tido coragem de perguntar por que era assim. Aí alguém acho que deve ter perguntado há um ano atrás mais ou menos, alguém não soube responder, alguém falou assim, então não é melhor mudar? Aí alguém falou assim, então acho que sim. E mudou. Hoje senta todo mundo junto, você senta onde você quiser. Os trabalhadores sentavam no fundo, né? O pessoal da sustentação e tudo sentavam no fundo. Eu também nunca entendi por quê. Mas fiquei anos sentando no fundo. Eu não enxergo direito de longe, né? Até falei pra ela que ela estava vindo na calçada, não enxergo direito de longe. Ficava sem enxergar a palestra direito porque tinha que sentar no fundo com um monte de cadeira vazia lá na frente. Mas por quê? Alguém ousava perguntar, porque é a sustentação. Eu falei, mas peraí, tem que levar a sustentação pro palco, lá onde está dando a palestra, não é mais perto levar a sustentação de quem está... A gente começa a pensar essas coisas. Mas essa brincadeira foi só para chamar a atenção de vocês sobre o misticismo. A gente pode pensar no misticismo como a gente querendo soluções mágicas para problemas concretos. Soluções mágicas para problemas que exigem ação concreta. Ah, é um amuleto que vai me proteger dos assaltantes e disso e daquilo. Tudo bem, é válido. Ninguém está aqui para questionar ou para falar mal da crença de ninguém. Mas isso pode ter consequências mais sérias, porque o amuleto não tem muito problema a pessoa passar a vida toda com o amuleto na carteira. Mas, eu também já usei muito amuleto. Mas também, a gente está acostumado a querer soluções mágicas. Ah, eu quero passar num concurso público de juiz federal. É fácil? Acho que ninguém aqui duvida que não é fácil. Mas como que faz? Eu rezo todo dia, eu faço oração e tudo. Mas você estuda? Hã? Mas você estuda? Ah, estudo. Mas eu oro bastante. Percebeu que o estudo é um pouquinho... Então você está pedindo para Deus te ajudar em detrimento do outro. Eu vejo lutadores, né? Eu gosto muito de assistir, pratiquei sempre arte marcial, eu gosto de assistir luta. E eu vejo os dois lutadores orando antes de começar a luta. Eu gostar não quer dizer que eu acho que aquilo é uma coisa superior, porque você está pensando, se você está orando para ganhar uma luta, você está pedindo para Deus te ajudar a bater no outro. Ou seja, para facilitar mais você machucar o outro do que o outro te machucar. Olha que coisa estranha. A gente às vezes quer arrumar um bom emprego, quer arrumar uma boa colocação, passar numa faculdade boa e tudo. Ah, mas você estuda. Faço oração. Ah, a gente quer aprender sobre, sei lá, um espírito, por exemplo, que já era especialista aqui nessa questão do passe, das radiações, tudo que foi o comandante
Edgar Armon, da nossa Federação Espírita? Está desencarnado. Ele fala assim, a gente quer estudar, quer aprender sobre passe. Vamos chamar aqui o espírito, evocar o espírito de Edgar Armon para ele explicar para a gente? Pensa o seguinte, você já leu o livro dele? Se você nem leu o livro dele, se você não gastou aí 4, 5 horas, ou 10 ou 12 horas para ler o livro dele, será que é justo querer que ele venha nos ajudar? Então, quando eu falo em misticismo, eu estou querendo me referir a essas soluções mágicas, essas soluções que a gente quer que venha sem esforço. Né? Esse exemplo, por exemplo, que eu falei do concurso, alguma coisa assim, eu até ouvi uma palestra genial sobre esse assunto do autoconhecimento da Nete Guimarães. Gosto muito dela, é uma palestrante muito racional. E ela deu esses exemplos, ela deu uns 50 exemplos desse tipo de coisa. Eu falei, nossa, e a gente não está acostumado a pensar nisso. Pensar como a gente quer soluções mágicas. Isso se transportou para a religião também. Porque a gente quer uma religião que a gente, com alguns sacramentos, ou com alguma coisa, ou com uma horinha por semana, a gente possa fazer o caminho que nos é exigido para chegar lá naquele grau de perfeição que a gente falou no começo. Não é isso. Essa uma horinha por semana pode nos custar uma grande decepção, porque a gente vai ficar com a sensação de que a nossa evolução já está feita por causa dessa uma horinha por semana, e não está. Existe um trabalho por fazer. E aí, quando a gente vem dessas outras religiões para o Espiritismo, a gente vê que precisa levantar da cadeira e mexer os braços, fazer caridade e tudo. E o que é o grande perigo disso? Realmente precisa. O grande perigo é, novamente, a gente achar que se resume a isso. Ou seja, um monte de gente mexendo os braços ao mesmo tempo estão fazendo bem, mas não quer dizer que são necessariamente pessoas evoluídas. Porque nós podemos estar mexendo os braços, fazendo coisas boas e coisas corretas, mas pelos motivos errados. E aí esse bem que nós estamos fazendo vai beneficiar o outro realmente. A pessoa que recebe o lanche, a pessoa que recebe o passe, a pessoa que ouve a palestra, a pessoa que passa pelo atendimento fraterno, a pessoa que recebe a cesta básica. Está beneficiando eles da mesma maneira. Mas nós estamos tirando o fruto disso que a gente quer? Que a gente precisa para sair daqui melhor do que chegou? Então a gente precisa pensar o que nos aproxima das coisas, das doutrinas e das pessoas. Uma vez eu fiquei muito contente, porque eu estava uma pessoa que sempre fazia, sempre que eu precisava de alguma coisa assim para mexer de pedreiro, de pintor, alguma coisa, era uma pessoa que fazia tudo, assim, uma pessoa boa. Trabalhava bem. E um dia ele veio falar para mim, tudo contente, Emílio, eu estou indo na igreja. Eu falei, ótimo, que bom. Que igreja que você está indo? Ah, igreja tal, acho que era uma igreja protestante, não sei. Ótimo, excelente. Fico muito feliz por você. Né? Presta atenção, estuda o Evangelho do Cristo, tudo, beleza. Quando deu mais ou menos uns 6 meses, eu encontrei com ele de novo, precisei de alguma coisa, e eu perguntei. Falei, você ainda está indo na igreja? Ah, não funcionou. Funcionou, né? Só que não deixaram ele entrar, né? Alguma coisa. Não quiseram deixar ele ouvir o que o pastor ia falar. Tal. Por que não funcionou? Porque a minha vida está a mesma coisa. Mas como a tua vida está a mesma coisa? Eu não melhorei eu estou ganhando a mesma coisa. Os meus clientes são os mesmos, eu não ganhei cliente novo na minha profissão. Em casa está a mesma coisa. Mulher continua me enchendo. As palavras dele não tem nada a ver com isso. Mulher continua me enchendo. Meu vizinho continua isso, continua aquilo. Tá. Aí eu falei, será que eu falo ou será que eu não falo? Aí, às vezes a gente fica nessa dúvida, né? Assim, olha, eu passei por isso também. Mas aí depois sabe o que eu acabei percebendo? Que depende da gente. E eu não estou dizendo que eu ainda já tenha melhorado muito, falei para ele. Até porque algumas dessas coisas que você está procurando melhorar lá, talvez não seja lá que você tem que melhorar. Né? Se você quer ganhar mais como pedreiro, talvez seja melhor você fazer um curso de impermeabilização. Um curso de como acertar melhor a parede. Mas eu não quero ser mais pedreiro. Tá bom, então faça um curso para ser mestre de obra. Junta um dinheiro
faz alguma outra coisa, pede ajuda para alguém, né? Vai ser empreiteiro de outros pedreiros, se você é tão bom. A resposta para isso não está em ir no centro e na igreja e na casa espírita, está em nós corrermos atrás. Ou seja, é a solução mística que nós buscamos há muito tempo. Eu vou naquele lugar, eu vou passar lá 1 horinha por semana e aquilo vai mudar a minha vida. Não, mas como vai mudar a minha vida se eu não estou mudando? Né? Eu quero emagrecer 30 quilos. O que você está fazendo para emagrecer? Eu estou orando. Eu estou indo na casa espírita. Você está fazendo atividade física? Não, atividade física cansa muito. E comer? Você está comendo menos? Mais ou menos. Então, se você não está conseguindo comer menos do que você gasta de caloria, não vai rolar. Mas mesmo orando? Mesmo orando. Porque Deus não vai violar as próprias leis dele, as leis da física, do balanço calórico, para fazer a gente emagrecer. Deus não vai fazer de mim um bom líder no meu trabalho, porque eu fico aqui, porque eu oro, porque eu distribuo algumas cestas básicas. Eu vou ser um melhor líder se eu for, talvez, tentar até perguntar para os meus liderados o que eles acham que está errado em mim, filtrar as besteiras, que vai vir besteira também, perguntar para os meus chefes, filtrar também, que vai vir besteira também, e pegar o que de bom veio dos dois, de quem é o teu comandado e de quem te comanda. Isso vai te fazer ser um bom líder. Espiritualidade é uma outra questão, embora elas possam caminhar juntas. Por que caminhar juntas, Amir? Porque quando você for um espírito puro, Deus vai te convidar para liderar algumas coisas. Vocês já devem ter ouvido uma parte ali do Evangelho, que Jesus contou uma parábola ali, que ele fala assim: servo bom e fiel, né? A parábola dos talentos, aquele que tinha multiplicado mais. Servo bom e fiel, agora que foste fiel nas pequenas coisas, eu vou te colocar sobre as grandes. Pense em Jesus, alguém que cuida do nosso planeta aí há 4 bilhões de anos, acho, alguma coisa assim. Você acha que ele é um bom líder? Com certeza, né? Porque ele tem comandados. Aqui ele começou com 12, depois foi para os 70, depois foi indo. Hoje esperamos que sejamos muitos discípulos dele, se é que podemos ser chamados assim. Mas com certeza ele tem que ser um bom líder. Os espíritos que dirigiram a codificação, chamados ali da equipe do Espírito da Verdade, precisa de um bom líder ali? Precisa. Vocês estão vendo como as coisas andam juntas? A única coisa que nós temos que tomar cuidado é para não procurar nas coisas do espírito um degrau para as coisas da matéria. É sutil a diferença, não é? As coisas podem andar juntas, mas as coisas do alto são as coisas da essência. As coisas da matéria virão por acréscimo. Parece com alguma coisa que está no Evangelho? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Por que tudo mais lhe será acrescentado? Porque quando nós não precisamos mais da expiação, nós não temos mais que sofrer tanto. Se eu não preciso passar pela expiação nem pela prova da pobreza, eu posso ter dinheiro, posso ter uma vida confortável. É simples assim, Amir? É simples assim. Mas por que eu não consigo? Por quê? Porque aí entra a outra regra, que ele fala pra gente assim: olha, se o teu olho é motivo de escândalo, corta-o, porque é melhor você entrar na vida cego de um olho do que ser lançado no fogo do inferno. Ai meu Deus, eu vim da outra religião, só falava o inferno, vim aqui, esse cara começa a falar de inferno de novo. Vamos entender. Inferno em latim quer dizer simplesmente inferior, tá? Lugar mais abaixo, não quer dizer que tem alguém espetando a gente, não. E não necessariamente físico, embora possa ter implicações físicas. Mas podemos ficar tranquilo com isso. Mas veja, se o teu olho é motivo de escândalo, você pode pensar, a tua riqueza pode ser motivo de escândalo se você não consegue deixar de ser, por causa dessa riqueza, ser egoísta ou de se achar melhor que os outros. Se nós nos achamos melhor do que os outros por termos dinheiro, o dinheiro para nós está sendo motivo de escândalo. E aí, por essa regrinha, o que faz?
limita isso na tua vida porque ela está te atrapalhando. E aí você consegue, vai deixar para ser rico num outro momento. Por enquanto ainda não dá para algumas pessoas. Por quê? Porque ele vai meter os pés pelas mãos. É simples assim. Jesus não disse que ninguém tem que ser pobre, que tem que passar fome, que tem que viver... Não, de jeito nenhum. Ah, mas ele falou que era difícil um rico entrar no céu. Mas por que é difícil? É difícil porque nós não sabemos lidar com a riqueza. O Emmanuel fala numa mensagem dele lá que o ouro na mão de quem sabe aplicar é gota de leite para a criancinha pobre, é remédio na úlcera do enfermo, é habitação, é trabalho digno a quem não tem trabalho, alguma coisa assim. Ou seja, se você sabe usar, aquilo pode ficar nas tuas mãos. O que nós não podemos é querer só para nós. Porque o bem só para nós é o mal. Se o bem é só para nós, está tirando de alguém. Se está tirando de alguém, é contra as leis do universo. As leis do universo dizem que todos somos filhos de Deus, não só alguns. E isso chocou tanto na mensagem do Cristo na época. Todos somos filhos de Deus. Ou seja, ou o bem e o amor são para todos, ou não podemos nos dizer cristãos. Não podemos nem dizer que seguimos, que simpatizamos com o Evangelho do Cristo. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, essas coisas, a gente vai se analisando, essas coisas vão ficando mais tranquilas. Por quê? Me veio na cabeça uma outra frase agora. A quem tem mais se lhe dará e terá em abundância. A quem não tem, até o que parece ter lhe será tirado. Ou até o que tem lhe será tirado, dependendo da tradução. O que isso quer dizer? Veja, se nós ainda somos prisioneiros do egoísmo, pior, vamos falar de uma outra coisa. Se nós somos prisioneiros do orgulho, vivemos cercados pelo nosso próprio orgulho e só conseguimos enxergar o mundo externo por trás da lente do nosso orgulho, é fácil ouvir uma crítica, por mais que ela seja amorosa e bem intencionada? Não. Por quê? É o que não tem. Até o que ele tem, ele será tirado. Ou seja, não dá para esse cara ouvir crítica nenhuma ainda, porque ele é prisioneiro do orgulho. Precisa quebrar a carapaça do orgulho. Agora olha o outro. Ele já não tem mais aquela necessidade de parecer melhor, de parecer mais inteligente, de parecer mais bonito, de parecer mais forte. Porque o problema, vejam, olha outra sutileza. O problema não é ser mais forte, ser mais bonito, ser mais rico, ser mais inteligente. O problema é ter a necessidade de todas essas coisas. Eu necessitar parecer melhor, eu necessitar de mais prestígio que o outro, eu necessitar ter sempre razão, necessitar do aplauso dos outros, é sutil também. Porque eu posso ter todas essas coisas. Ser inteligente, ser bonito, ser rico, podemos, não tem problema nenhum. Mas a hora que aquilo se torna um motivo de escândalo, o nosso livre-arbítrio em relação àquilo, ele vai sofrer uma limitação. Isso é da lei. Não é um capricho, uma punição. É da lei. É um mecanismo de evolução. Limitar o nosso livre-arbítrio em determinadas coisas para que possamos frutificar no que aquilo estava nos atrapalhando. Ah, mas eu vou poder receber aquilo num outro momento? Vai. Vai. Não adianta passar integral e derivada para um estudante do primeiro ano do ensino fundamental. Quando você aprender todas as lições dali, vai poder aprender integral e derivada. Mas primeiro vai ter que aprender a somar, subtrair, fazer lá fatoração, todas aquelas coisas todas. E aí você vai poder aprender integral e derivada. Ah, não posso aprender antes? Não, porque você vai atropelar tudo. O mecanismo é mais ou menos esse. Né? Eu já acabei com o tempo, né? Que hora que acaba? É, né? Já acabei. É. Então, assim, a gente se habituou a achar que algumas coisas externamente observáveis em nós pudessem fazer com que nós fôssemos evoluídos, purificados automaticamente, assim como num piscar de olhos. Ah, eu me tornei espírita. Agora que eu sou espírita, eu vou no centro. Ai, minha irmã, tudo bem com você? Tudo bom, meu irmão? Você está chegando hoje, né? Seja bem-vindo. Vai ver o cara lá fora. Vai me ver lá fora pra você ver.
Pergunta pra minha mulher se eu sou tudo isso que vocês estão pensando. Então é isso, é assim, a gente passou muitos séculos se enganando. Ah, mas eu ofereci aqui um sacrifício para Deus. O que era? Um cabrito. O que Deus vai fazer com um cabrito que Ele mesmo criou? E a gente está pensando assim hoje. A gente está querendo que as coisas venham para nós de uma maneira mística. Ou seja, eu fico ali 1 hora ajoelhado, eu fico ali, tal, eu faço repito determinadas frases, determinadas fórmulas e tudo, e eu saio dali evoluído. Não. Isso é se enganar. Isso é achar que está sendo espírita, achar que está sendo cristão, achar que está se ajudando. Até porque ninguém precisa ser espírita. Tem muita gente que está fora do espiritismo e sabe muito mais disso do que a gente. Então, assim, o importante é que a gente se dê conta de parar de se enganar. Mas é parar de se enganar se culpando? Não, não é se culpando. É fazendo as pazes com o nosso próprio processo evolutivo, ou seja, com o que ficou para trás. Porque se nós carregamos a culpa pelo nosso erro, em vez da gente fazer diferente, em vez da gente reparar e mudar de comportamento e fazer diferente, a gente vai ficar preso na culpa. Isso também está na Escritura. A Simone conhece bem a Bíblia, ela já viu certamente essa frase. O pecado não é do céu. Pecado vem do latim peccatus, que significa culpa, não é isso? A culpa não é do céu, não quer dizer que você não pode herdar quando você se livrar da culpa. Do sentimento de culpa e do ato de ter culpa, de ser devedor da lei divina. A hora que nós nos livramos da dívida com a lei divina e nos livramos da culpa, do sentimento de culpa, podemos nos candidatar a herdar isso. Percebe como não podemos também interpretar tudo isso literalmente, temos que entender o que significa. Né? O pecado não é do céu. A culpa, não dá para entrar no céu culpado. Ou seja, entrar no plano espiritual superior culpado. Dá para você imaginar um cara como... Vamos chutar bem alto mesmo. Maria de Nazaré. Toda cabisbaixa. O que aconteceu? Faz 1800 anos lá eu falei de um jeito meio esquisito com fulano. Brigamos, ficamos 1 semana sem se falar. E por que você se culpa por isso? Porque estou culpado. Dá para imaginar isso? Não dá. Ou seja, é necessário abrir mão das culpas do passado para que possamos trocar ela por arrependimento e fazer diferente. E isso só pode ser feito através do quê? Do autoconhecimento. Ele fala aqui assim, no texto, observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, inclusive espírita, né? Do penteado, ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Olha como são as pequenas coisas. Olha, ele tinha falado, foste fiel nas pequenas coisas, eu vou te dar a intendência das grandes. Ou seja, são pequenas coisas. Não são, mas eu não tenho que salvar o mundo. Começa salvando quem está em volta. Começando por você. Porque a evolução que nos vai ser cobrada não é a evolução do vizinho. É a nossa. Mas então tem um cobrador lá, um juiz? Tem, é a tua consciência. Está lá no Livro dos Espíritos. E agora eu vou falar uma questão aqui para terminar do Livro dos Espíritos que vai deixar todo mundo de orelha em pé. Questão 909. Não tem no celular. É alguma coisa mais ou menos assim. O Kardec perguntando. Pode o homem, através do seu próprio esforço, olha a palavra, sempre domar as suas más inclinações? E eles respondem, os espíritos, sim, e frequentemente com muito pouco esforço. O que vos falta é a vontade, porque tão poucos de vocês se esforçam. Eu me senti um nada quando eu reli isso daí, fazia anos, que a gente vai esquecendo essas questões mais inconvenientes, né? E eu falei, nossa, mas quer dizer que tudo isso que eu acho que eu vou vergar sobre o peso da humanidade são pequenas coisas, são pequenos esforços? São pequenos esforços. Mas o que acontece com um pequeno esforço? Ele é repetido. Você faz um pequeno esforço agora, um pequeno esforço quando chegar de casa, chega em casa sorrindo, agradando a esposa, o marido, os filhos, né? Um pequeno esforço amanhã dando um bom dia no elevador para alguém com intenção verdadeira de que aquela pessoa tenha um bom dia.
fazer um propósito de chegar no trabalho e ser o melhor que eu posso ser. Quando começa a fofocaiada lá na copa, lá no cafezinho, e vai embora, não entra na conversa, só escuta e vai embora, não fica falando junto. Percebe que são pequenos esforços? Mesmo ele tem razão. Ele tem razão, são pequenos esforços. Mas os pequenos esforços, não é aquele negócio de grão em grão, a galinha enche o papo? Os pequenos esforços, dia a dia, hora a hora, eles vão criando hábito. E isso é treino, isso é hábito também. Isso é trabalho, né? Então, por isso que a gente... Não é só o trabalho de mexer os braços, é o nosso trabalho interior também. Por isso que a gente tem que a doutrina convida isso a gente, né? Começar a trabalhar um pouco mais e um pouco antes, dentro e fora da gente. O meu desejo é que vocês tenham um 2017 maravilhoso. Sintam-se abraçados com todo o carinho. Espero estar aqui com vocês durante esse ano aqui, se Deus quiser. Obrigado. Oi. Fala aqui, ó. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação ou tem alguma dúvida? Hoje sem o microfone, faz a pergunta mais alta. Eu repito no microfone para gravar. Qual foi a resposta do pedreiro quando você conversou com ele? Ficou meio assim, né? Mas assim, tipo, mais um, né? Que alguém já tinha falado isso pra ele, né? Ele não voltou pra igreja, se é isso que você quer saber. Mas assim, todo mundo tem o seu momento, né? E de repente nem é na igreja, né? De repente às vezes acontece uma outra situação que a gente se volta pra Deus, né? Que a gente... É aquela história do filho pródigo, né? A gente quer o caminho mais comprido, né? Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Ele tinha tudo lá, ele estava perto do pai, tudo. Ah, mas eu quero cair no mundo, me dá a minha parte da minha herança, ó, eu vou cair fora. Gastou tudo com gandaia e tudo. Aí uma hora, quando que ele para pensar? Quando ele estava o mais distante possível do pai. Um pouco antes dele tomar consciência que ele tinha que fazer o caminho de volta. Ele fala, nossa, mas na casa do meu pai até... Ele estava comendo lavagem de porco, né? Ele começou a pedir para um criador de porcos lá deixar ele trabalhar e ele comia da lavagem do porco. Só que vocês não esqueçam que nós estamos falando de uma parábola hebraica. Para o hebreu, o porco é um animal impuro, né? Porque ele tem as patas fendidas lá. Então, nos livros de Moisés, é isso, Simone? Simone é minha mentora de escrituras. Ele tem as patas fendidas, então ele era considerado impuro. Imagina comer a lavagem dele. Então, nós estamos falando ali de uma imagem muito forte da língua hebraica, do mito hebraico. E aí, quando ele chega, ou seja, a hora que ele chega no lodo da terra, que é mais ou menos o que disse André Luiz, né? Quando eu me senti colado ao lodo da terra, ele fala, nossa, mas na casa do meu pai até os servidores eram tratados melhor do que eu. Vou pedir que ele me deixe só trabalhar pela comida. Aí ele volta. Não sei se é bem isso, é alguma coisa assim. Aí ele começa a voltar. Só que aí, quando ele volta, existe uma festa. É uma festa, podemos entender como uma festa espiritual. Porque houve um ganho, aquele que estava perdido retornou. E aí, o mais interessante dessa parábola começa aí, na minha opinião, que é quando o pai coloca a aliança na mão do filho e manda matar o melhor cabrito lá, o novilho, para fazer uma festa, aparece o defeito de caráter daquele que até então se achava perfeito. E ele fala, nossa pai, mas eu tive com você todo o tempo e você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Vocês estão vendo como a gente precisa da prova? Porque esse cara se achava perfeito. Ele não foi provado no seu caráter. Quando apareceu a situação, ou seja, apareceu o estímulo ali para ele mostrar o ego, né? O orgulho, o egoísmo dele, ali foi mostrado. E tem gente que fala que Jesus não falou de autoconhecimento, né? É que não está tão explícito, mas precisa não é místico, precisa ir atrás. Eu nem sei se eu respondi a pergunta. Respondi, né? Mas é isso, às vezes nem precisa da igreja. Às vezes a hora que chega o mais distante possível, a gente percebe que tem que voltar. E a gente começa a fazer o longo caminho de volta. Olha, eu ainda não consegui, então também não tenho... Ah, tá. Como que a gente pode avaliar se a gente está se conhecendo melhor e se está evoluindo nisso? É isso? Eu também ainda não consegui. Mas eu penso o seguinte,
Enquanto nós nos surpreendemos com algumas reações nossas, com alguns sentimentos nossos, até com algumas palavras nossas, ainda tem um longo trabalho por fazer. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, tô bem, eu acordei de bem com a vida, e papapá, até acontecer o primeiro percalço. A gente tem que ler os sinais que a vida vai dando. Né? Assim, eu tô bem quando tá tudo bem, aí tá todo mundo legal, né? A gente se ama aqui, todo mundo, não se ama? Manda alguém gritar fogo lá no fundo. Vamos ver se não vai passar 4 pessoas por segundo nessa porta. Talvez não, talvez eu esteja enganado que vai ter gente aqui que vai morrer para salvar outros. Tenho certeza que vai. Algumas até sei quem são. Que vão topar perder a vida para salvar o outro. Eu vou ser o primeiro a sair. Mas assim, não dá para contar com isso nesse estágio que nós estamos ainda. Né? Porque nós ainda temos, além da culpa que a gente comentou muito, nós temos medo. Nós temos medo até da evolução. Nós temos vício de sofrimento muitas vezes. Achamos que se alguma coisa não foi sofrida, ela não é merecida. Né? Você vai ver, em consultórios psicológicos, você vai ver muitas pessoas que se relacionam 4, 5 vezes com pessoas do mesmo padrão, que a fazem sofrer ou que o fazem sofrer. Fala assim, nossa, mas é um karma, quer dizer, não. É causa atual da aflição. É procurar aquele padrão de pessoa. Por quê? Porque não se acha merecedor de alguém que não o maltrate. Ainda que não tenha consciência disso, pode ser inconsciente. E aí o que acontece? Atrai pessoas que maltratam. Não sei se tem psicólogo aqui, talvez me diga que eu estou falando besteira, mas por favor diga. Mas é um pouco isso, a gente tem tendência a repetir esses padrões. Só que assim, são coisas que não é de um dia para o outro que a gente percebe. Imagina quantas pessoas você conhece que sofrem para burro e que já tem consciência que tem vício de sofrimento. Nossa senhora, se for 0,1% é muito. Tem muita coisa que a gente vai descobrir da gente, dessas coisas que nós estamos falando, daqui a 20 anos, daqui 30, na próxima encarnação. É difícil descobrir, é dolorido demais. Porque a gente se acha bom. Né? Olha como a gente se acha bom. Eu errei com fulano, você me perdoa? Você me perdoa? Por favor, me perdoa? Eu não sei como eu pude fazer isso com você. Quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, nossa, mas eu sou tão superior, como é que eu pude fazer um errinho tão banal com você? Eu tão superior? Então é aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem que ver o que nos atrai para as pessoas e o que nos atrai para as situações e para as doutrinas. O que nos move a fazer aquilo? O que nos move a pensar aquilo? O que nos move a estar do lado daquela pessoa? Os motivos podem ser errados. Mas então é errado ficar com a pessoa? Nem sempre. De repente é melhor trocar o motivo. Porque a hora que é impressionante, mas quem já passou por terapia, alguma coisa assim, percebe isso. A hora que você toma consciência de alguma coisa, que você está carregando há muito tempo e que você não tinha consciência, é como se aquilo meio que esfarelasse com uma pedrinha de açúcar, assim. Ela existe, mas ela não tem mais o mesmo poder. Aquele tigre que te assombrava tanto se torna um tigre de pelúcia ali, que fica no cantinho, entendeu? É meio isso o mecanismo da vida, o mecanismo da evolução. É perceber o que as coisas realmente são, o que nós realmente somos. A Bíblia inteira é isso, né? Gosto muito de falar da Bíblia porque ela contém muitas coisas ali que estão meio veladas. Ela inteira ela fala da nossa relação com Deus, da nossa relação com o outro e da nossa relação conosco mesmos. Leia o livro de Jó, que é onde começou o mito lá de Satanás e tudo. Antes daquilo não tinha nada disso, tá? Antes do livro de Jó não tinha nada disso na Bíblia. Isso é uma influência persa, inclusive. Aí mostra o que ele ia sentindo. Mas eu vou tentar ele, eu vou tirar isso dele, ele vai mudar. E ele fala, por isso que fala paciência de Jó, né? Ciência da paz, né? Ele continua. Aquilo é um tratado de autoconhecimento, desde que bem estudado. Né? Então é isso, são esses mecanismos, né? Nem sempre tão óbvios. Nem sempre tão óbvios, pelo menos enquanto a gente está encarnado, né? Talvez se tornem mais óbvios quando a gente passar pro lado de lá. Mas aí fala assim, tem que voltar. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? Obrigado, gente. Olha a sua luz. Ai, beleza.
Então vamos agora, depois de ouvirmos, temos bastante material aí para pensarmos, refletirmos e agradecermos, né, por todo o aprendizado recebido, que possamos fazer bom uso dele. E vamos agora, nesse momento, doar as nossas energias, os nossos melhores sentimentos, pedindo aos amigos espirituais que levem a cada local mais necessitado. Então vamos pensando nesse nosso planeta, o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo esse nosso planeta com energias, com vibrações de amor, de paz, envolvendo a cada habitante desse nosso planeta essas vibrações. Que em cada coração chegue uma sementinha que seja de vontade de renovação, de transformação, a vontade de sermos melhores, agindo e pensando na paz e no amor, na fraternidade, tendo que, mesmo que seja por poucos momentos, o sentimento, a sensação de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que possa vibrar em cada coração esse sentimento de fraternidade. Vibremos por todos os lares, famílias que vivem em desarmonia, lembrando hoje especialmente das famílias que vivem com o problema da dependência química. Que esse sentimento de união, de fraternidade, de amor possa estar presente em seus lares e em seus corações. Que essas famílias possam se sentir mais fortalecidas para enfrentarem juntos esse desafio da dependência química. E vibremos de uma maneira especial aquela pessoa que nós conhecemos, um parente, um amigo, um vizinho, que nós sabemos que esteja passando por um momento mais difícil. Que ele possa se sentir mais fortalecido, amparado. Que a sua fé em Deus e na força maior que rege esse nosso planeta, esse nosso mundo, que a sua fé se fortaleça. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo ao Pai que nos permita uma nova semana, recomeçando, dando continuidade às nossas atividades, tendo sempre em mente que nós podemos ser melhores, um pouquinho que seja, que nós podemos nos modificar a cada dia e a cada momento. Que nós possamos estar aqui na próxima semana, voltando em paz e segurança aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então nós continuamos ainda nessa sintonia de paz, de silêncio, nos preparando para os passes. Boa noite a todos.